vamos a ler a palavra do Senhor e vamos a dar início a uma série desse mês de dezembro. Hoje é 1 de dezembro, primeiro domingo do mês. E claro, há algo muito especial preparado de parte de Deus para todo este mês, para nós, para o Elva Church, para ti. E quero pensar nesse mês sobre este tema, uma Navidad como nunca, uma Navidad como nunca. E observa por que és ou por que pode ser, aunque tu não lo creas, uma Navidad como nunca. Acompanhe o versículo, solamente um versículo que quero ler e tê-lo como base para a breve reflexão que vamos fazer nesse momento. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz: porque um ninho nos ha nascido e um hijo nos ha sido dado, e a soberania repousará sobre seus ombros. E se llamará su nombre admirável e consejero, Deus poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por que hablar sobre Navidad? E para alguns, ¿por que não hablar sobre Navidad? Para alguns, melhor não hablar. Se eu leio e hago uma leitura assim muito contemporânea e muito atual, e lo hago e devemos fazer, creio que eu posso fazer algumas afirmações. Porque esta semana, incluso, me ha chegado algumas delas. Porque não me gusta Navidad. Navidad, porque já han mesclado esse tema de Navidad com regalos e me veio obrigado, incluso, a dar regalos e às vezes não os recebo. Suele passar contigo? E Navidad não pode ser por el tema de regalo. Outro tema, isso hemos dado na ênfase também, ano passado. Muita gente não lhe gusta Navidad porque lhe traz recuerdos de pessoas queridas. E não lhe gusta porque é pesar, uma peça recordar-se das pessoas. E Navidad é um exemplo negativo. Outros com a defesa que é uma festa pagana. E há várias coisas que podíamos falar aí, mas o tema hoje não é exatamente este. Se Navidad é festa pagana ou é uma festa cristiana, como é isto? Outra ideia também que poderia haver rechazo para a Navidad por la pérdida, em geral, do real sentido da Navidad. Outros, como uma parte de Elva Church, porque aqui estão alejados de seus familiares, não? Há famílias aqui que estão passando essa primeira Navidad, a primeira Navidad aqui na Espanha, por circunstâncias várias. A lo mejor para nós aqui, para os que nasceram aqui, os espanhóis, que não estão em sua província, não vão estar com seus familiares, também Navidad não me permite viajar, porque tenho que trabalhar, então acaba que é uma imagem, uma ideia negativa. Echa de menos a família, e por isso vem a ideia negativa. Pero esta série tem este nome para hacerte ver que, apesar destas circunstâncias que estão aí na atmosfera, estão aí em las tiendas, em los centros comerciais, em los corazones, em las conversas, apesar de, esta pode ser uma Navidad como nunca para ti. Uma Navidad como nunca para ti. Isso é o que creio, o que ensino e o que vou compartilhar, e nunca vou deixar de compartilhar, porque essa introdução que eu hago aqui é fruto de observação de tantos anos aqui na Espanha, sobretudo em Espanha. Pode que não seja tu caso, se tu não eres, amém, pero essa é uma ideia. Pero quero pensar contigo que esta pode ser uma Navidad como nunca, e a oportunidade está delante de nós, porque esse mês é o mês de dezembro. De hecho, incluso aproveito aqui, vou facilitar o anúncio de Érica depois, mas não posso deixar de falar. Vamos fazer uma Navidad como nunca, por exemplo, porque não é solamente isso, dia 24 de dezembro, vamos fazer uma cena aqui. Uma Navidad como nunca, sempre hemos hecho com aqueles que não têm família, não? Mas esse ano, todos vão ser retados a vir aqui com suas famílias. É diferente, não? Uma Navidad como nunca. Vamos a cambiar. Senta com tua família, invita todos os amigos familiares e vamos a cenar todos aqui, dia 24. Se não há espaço, vamos llenar isso aqui, Javier, vamos llenar esses passilhos, sabe? Vamos llenar de gente aqui, vamos celebrar aqui. Uma Navidad como nunca. Amém? Se queres, quando termina, a Isabel vai estar ali, apunta-te com ela. Agora, claro, tu tens que trazer o que vais a comer, vale?
Pero não é solamente isto, não é solamente, claro que não é solamente o dia 24, não é solamente a festa que hacemos no dia de Reyes, por exemplo. A Navidad é muito mais que isso. ¿Por quê? E como? Puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus, segundo o texto que hemos leído, a primeira ideia é porque Jesus é o niño que representa uma novidade incomparável. Querido, se tu te arropas, se tu entiendes en el corazón, en tu mente, que é possível, não importa se estas circunstâncias aqui estão na atmosfera de tu vida. Puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus é o niño que representa uma novidade incomparável. ¿Por quê? A primeira parte do versículo diz, porque um niño nos ha nascido. Um niño nos ha nascido. Acabamos de apresentar a Hugo aqui. Hugo ha nascido. Mientras preparava isso aqui, eu estava vindo na minha mente quando nasceu Domini. Domini nasceu, e primeiro filho, sabe como é? O padre no hospital e tal, e quando se acercaram com ele ninho no braço, com Domini nos braços, eu estava ao lado de Denise, primeira vez que veio o ninho, aquela história, sabe, do nascimento de Domini, e olha esse homem grande aí, não, grande, crescido um montão, pero foi um ninho, um dia ele é nascido, passado alguns anos, nasce Henrique, e está ele padre também no passilho, esperando, e sai uma mulher com um ninho aqui, envolto em pañales e tal, o ninho, eu miro aquele ninho assim, pequitito, aí põe ele dentro daquele espaço onde há um cristal, e padre, é uma coisa, não, empieza a tocar o cristal, como se ele ninho fosse falar comigo, não? Que tal? Não era nada. Podemos comparar, eu posso comparar o nascimento de los dois, posso comparar o nascimento de los dois com o nascimento de Hugo, porque são comparações possíveis. Podemos comparar o nascimento de hijos de pessoas que conhecemos, pero o texto está dizendo, porque um ninho nos ha nascido, e é uma novidade. Porque não há outro semejante. Um ninho nos ha nascido. Nada como este ninho ha sido anunciado. E mira, 700 anos, cerca de 700 anos antes que este ninho chegara, anunciado havia sido. Ele vino como ninho. E não é por casualidade que o escritor lo puso foi generado por el Espírito Santo en el vientre de Maria, segundo nos dice Lucas capítulo 1, versículo 35, que temos aí, respondió, vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo, por lo qual também é santo ser que será chamado Hijo de Deus. Hijo de Deus. E a nós nos ha nascido este ninho. Sabe, queridos, é uma verdade, uma novidade incomparável. Não há como comparar o nascimento deste ninho anunciado, deste ninho que verdadeiramente é nascido. E não importa, porque um dos problemas que se levanta, pastor, quem ha dito que ha sido 25 de dezembro? Não importa, é simbólico, não importa. Celebramos e definimos este mês, definimos 25 para celebrar, está igual, não importa, não permita que estas coisas ofusquem, limite a visão de que é possível uma Navidad como nunca, porque o ninho nos ha nascido, isso é uma novidade incomparável. Tem isto em conta, para que tu Navidad seja uma Navidad como nunca. Pero não para aí, porque o versículo sigue. Puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus não solamente é o ninho, ele também é o hijo que é um regalo incontestável. Porque o versículo sigue dizendo, porque um ninho nos ha nascido, um hijo nos ha sido dado. Antes um ninho, agora sigue o versículo dizendo que um hijo nos ha sido dado, En el tempo que Navidad, para alguns, se resume em regalo. E a consequência e o desencanto, porque solo se habla demasiado em dar regalos. E o texto nos está dizendo que um hijo nos ha sido dado. E neste tempo quero dizer-te que tu visão, que tu entendimento não pode estar ofuscada, limitada, de tal maneira que não veas, ou não celebres, ou não recibas o regalo do Hijo de Deus que ha sido dado.
é para que isso seja real em tua vida. Apesar de, celebra uma Navidad como nunca, porque Jesus é o Hijo de Deus, segundo o versículo que acabamos de ler, um Hijo nos ha sido dado. Aqui é uma revelação profunda, uma revelação de um Deus que se identifica e que vino ao mundo. Não é história. Não é história que barramos de YouTube, o nascimento de Jesus, um dibujo ali, um vídeo, vale, que bonito, mas não é solamente isso, passou. É verdade, passou, isso foi algo real. Este hijo vino porque o Padre Criador le ha enviado, porque se é hijo, tem um Padre. E mira como a palavra de Deus se confirma. Porque toda a Bíblia se explica. A Bíblia não há contradições. A Bíblia é a palavra de Deus. Estamos lendo Isaías. E agora vamos a ler Juan 3:16, um versículo muito conhecido, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha enviado a quem? A seu Hijo. Que lindo a palavra de Deus. Não deixes de estudar a palavra de Deus, porque tu vais a afirmar-te, não vais a estar abalado para lá ou para cá, porque vais a ver verdades na palavra confirmada em toda ela. Observa que esse Hijo nos ha sido dado, e Juan 3:16 disse que tanto amou Deus que ha dado a seu Hijo unigênito. É um versículo que registra um hijo como um regalo. Se nós, às vezes, muitos nos preocupamos porque são tantos regalos, este é o regalo que nos leva a celebrar. Por isso que nós, tudo o que tem a ver com Navidad é para celebrar, queridos, porque um hijo nos ha sido dado. É um hijo de Deus que nos ha sido dado. Quando o regalo chega, um regalo chega para nós, suele ser assim. Quando vem bem, não? Quando recebemos um regalo que não nos cai bem, não, bueno, podemos incluso cambiar, ou é mais fácil, mas há que recebê-lo, sabe? Só entendemos este regalo de Deus, quando lo recebemos. Quando lo recebemos em nossa vida e quando vivimos andando com Ele. Porque se vivíamos conectados com Ele, vamos a dar-nos conta que é possível uma Navidad como nunca. Sabe por quê, queridos? A Navidad do ano passado já está dizendo, passou. Esta é para desfrutar. Alegra-te, porque um hijo nos ha sido dado. Essa é uma verdade histórica, é uma verdade espiritual, é uma verdade existencial. Um hijo nos ha sido dado. Terceiro lugar, puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus não solamente é o niño, não solamente é o Dios, el Hijo, porque Jesus é o Deus que tem um poder irresistível. Que forte. Mantenha aí a pantalla. Observa a afirmação, a primeira. É possível, puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus é o niño que representa uma novidade incomparável. Porque Jesus é o Hijo que é um regalo incontestável. E agora, porque Jesus é o Deus que tem um poder irresistível. Incluso para cambiar tu coração. Incluso para promocionar ou promover em tu coração um gozo, aunque em tempos de lutas. Aunque, assim, hundido em uma atmosfera de tantas ensinanças que intentam dizer que Navidad não vale a pena. Quero dizer-te que se celebra porque Ele é o Deus que tem um poder irresistível. Por quê? Diz que a soberania repousará sobre seus ombros. Este niño, este hijo, diz o versículo, 700 anos antes, a soberania repousará sobre seus ombros. Um de seus atributos é a soberania, que soberania se ha colocado no ombro de Cristo. Que soberania? Ele soberania de um poder único, porque soberano já diz, Jesus é sobre este ninho, sobre seus ombros, a soberania. E como não pode haver sobre tua vida, querido? Como não pode haver? E eu tenho essa palavra para compartilhar contigo, porque ela é falado primeiro para mim, porque não há nada que tu hayas traído aqui hoje, que possa ser impedimento para que essa Navidad seja uma Navidad como nunca em tua vida. Sabe por quê? Porque este ninho tem soberania sobre seus ombros.
Isso significa ser soberano e ter poder. O poder que solamente Ele tem. Como efeito, solamente Ele tem o poder de penetrar em lo profundo del alma del hombre e dando paz, dando o gozo que necessitamos. Este niño nace humilde, muere humillado e ressuscita exaltado. Ele é supremo soberano. Ele é supremo soberano sobre o Elva Church. Ele é supremo soberano sobre as circunstâncias de nossa vida. Aunque tu não entendas, aunque tu não te des, pero Ele é soberano. O poder do Senhor não há diminuído. Quando alguns países decidem construir misiles, declarar guerra, o Senhor sigue soberano. E este ninho é soberano. Está sobre seus ombros. Porque, queridos, pode que hoje uno lo niegue. E há gente que lo niega. ¿Sabe o que diz a palavra de Deus? Que dia toda rodilha se doblará e todos confessarão que Jesucristo é o Senhor. Este niño, hijo, este Deus, toda rodilha vai reconhecer que Ele é Deus, e como não pode ser em tu vida, querido. Esta Navidad é uma Navidad como nunca, e este mês vamos estar pensando sobre isso, para que podamos entender profundamente, e hoje tu já podes arropar-te desta verdade, porque disse, por exemplo, Jesus é supremo soberano sobre todas as coisas, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15, disse, Ele é a imagem del Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é supremo, soberano, porque en Él foram criadas todas as coisas. Versículo 16 diz, porque en Él foram criadas todas as coisas que estão em los cielos e em la tierra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados ou autoridades. Tu entendes isso? Soberania. Todo foi criado por meio de Ele e para Ele. Ele antecede a todas as coisas. Esse é o Jesus que pode dar-te uma Navidad como nunca. Ele antecede todas as coisas e nele todas as coisas, aleluia, subsistem. Donde não há vida hoje em tu vida, nele subsistem todas as coisas. Además, Jesucristo é o supremo soberano, porque Ele é cabeça de sua igreja, versículo 18, dando seguimento ao mesmo texto de Colossenses 1, e además, Ele é cabeça do corpo que é a igreja, aleluia. O Elva Church pode celebrar uma Navidad como nunca, porque Ele cabeça é o soberano Jesus, aleluia. Cada um de nós que pertencemos a esta igreja de Jesucristo, podemos celebrar, porque Ele é cabeça, Ele é princípio, Ele é primogênito entre os mortos, para que em todo Ele seja preeminente. Colossenses, versículo 19, diz que Ele é supremo soberano, porque toda plenitude habita em Ele, porquanto agradou ao Padre que em Ele habitará toda plenitude. Esse é Jesus, esse é o Deus que puedes confiar para uma Navidad como nunca. Queridos, isso é tremendamente, profundamente, está extremadamente fundamentado no poder de Deus. Aí uma quarta e última, puedes ter uma Navidad como nunca, porque Jesus é o Salvador que transforma de maneira inigualável. Observe o versículo, e se chamará su nome, admirável consejero, Deus poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, este hijo, este Dios tiene nombre. Aleluya. Él tiene nombre. Tú puedes llamarle por el nombre. Llámale. ¿Por qué? Nos orienta, porque Ele é admirável consejero. Todos necessitamos de sua orientação, todos. O Elva Church lo necessita. Tu família necessita. Tus negócios necessitam. Admirável consejero. Estás perdido, estás perdida, não sabes? Busca o admirável consejero. Vais encontrá-lo. Vais encontrá-lo. Ele
não está ausente de nenhuma circunstância de tua vida. Somos transformados quando somos por Ele orientados. Também nos hace mais que vencedores, porque és Deus poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz: mas bem, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Puedes ter uma Navidad, como anunciam por aí. Esta Navidad é uma Navidad, pode ser uma Navidad como nunca em tu vida, porque eres em Cristo mais que vencedores. Somos transformados em mais que vencedores. Portanto, não podemos e não devemos permanecer como aqueles que andam em derrota, porque somos mais que vencedores. É o que diz a palavra de Deus. Nos dá vida eterna, porque és Padre eterno. Efésios capítulo 2, versículo 1. Temos aí, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e Ele os dio vida a vosotros, quando estavais muertos em vossos delitos e pecados. Aleluia. Ele nos dá vida eterna, porque és Padre eterno. Sabe, em nossa cultura aqui, isso foi um impacto para mim quando vim para aqui há 12 anos. Uma das primeiras pessoas que me encontrei para evangelizá-la em uma madrugada foi um homem que nos chamou em desesperação e era ateu, pero me chamou desesperado, pedindo ajuda, queria que eu orara a Deus por ele. Pero eu falava com ele, andado com ele várias semanas seguidas. E ele dizia: eu sou ateu, pero eu falava de Deus, orava para ele, não conseguia dormir, eu orava por ele naquela noite, eu dormia. E problemas volvia, orava por ele, dormia. Por fim, eu lhe perguntei: então, se tu sigues sendo ateu, bueno, 60% solamente. Ele dizia: não creio, pero eu sei que existe. Sabe, essa coisa muito intensa que há, de um rechaço a crer que há um Deus, essa cultura tão materialista, aleja o homem de Deus e lhe hace pensar que não necessita desse Deus poderoso. Hace entender, não hace, ofusca, limita a visão de entender quem realmente és. Este Deus é o Deus que nos ha traído de la muerte para la vida. E eu os conto essa experiência porque este homem dizia para mim: não me importa a vida eterna, me importa hoje. Me importa hoje, é um pensamento estabelecido aí. Como importa hoje? Tienes que pensar em tua eternidade, porque aqui estamos nós outros por quantos anos, eu não sei. Amanhã pode sonar aí o ruído dizendo: te toca, eres tu, vamos passar esta vida, passa a eternidade. Com Cristo, vida eterna, solo se Jesus é Salvador. Porque aparte é morte eterna. Además, que nos dá paz, porque é príncipe de paz. Esta ideia, a ideia de que é Salvador, que transforma de maneira inigualável. E é de maneira inigualável porque nos dá paz, porque é príncipe de paz. Juan 14, 27 diz: la paz os doi, mi paz os doi. E não os la doi como o mundo la dá. Não se turbe vuestro coração, ni tenga medo. É esta paz. Atribulado, coração. Lutas. Rechazo, melhor que dezembro não chegara. Pero chegou. Por quê? Porque não quero. Não quero. Basta de Navidad. Basta de tantas Navidades como as del passado, querido. É mentira. É mentira. Tu podes desfrutar hoje de uma Navidad como nunca. Como nunca. Porque este versículo anuncia uma verdade. Donde Jesus está. E Jesus ha venido, é o Hijo, é o Deus, é o Salvador que ha venido, é o niño. Donde Jesus está, todo cambia. Jesus ha chegado e ha chegado para ti, assim que puedes ter uma Navidad como nunca, como nunca.